nessa tarde. Por quê, queridos irmãos? Sansão, ele foi um homem muito abençoado mesmo. Havia uma expectativa em cima desse homem, uma expectativa do céu e uma expectativa na terra acerca desse homem. Esse homem foi chamado para ser um grande vencedor e livrar Israel do opróbrio, da vergonha e da escravidão que já durava 40 anos. Quando o Senhor anunciou a sua chegada, o seu nascimento, a esposa de Manoá, a sua mãe. Sansão, ele tinha tudo para dar certo, mas infelizmente deu errado. Embora, por vias tortas, ele acabou em parte cumprindo a proposta de Deus, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado, mas tudo poderia ter sido diferente e melhor para Sansão. Quando a gente pensa em Sansão, a gente não traz uma boa lembrança, porque a vida de Sansão foi marcada por muitos erros. Como eu disse, a proposta, a visão de Deus foi cumprida nele, mas a vida de Sansão nunca foi um exemplo para Israel e muito menos para nenhum de nós, porque quando olhamos a vida de Sansão, narrada em Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16, nós vamos ver simplesmente coisas erradas que Sansão andou fazendo. E o interessante da Bíblia, amado, é que a Bíblia, ela não está aqui só para nos dizer o que os homens de Deus fizeram de bom, mas a Bíblia também aponta o que eles fizeram de mal, o que eles fizeram de errado. Nós não temos nas mãos um manual só de coisas boas, não. A Bíblia relata as coisas boas de Davi, mas relata também os seus maus feitos. A Bíblia relata os maus feitos de Sansão, a Bíblia relata as coisas boas e a importância de Moisés, mas também relata o assassinato. Ele foi um assassino, ele teve que fugir para não morrer. Relata que ele se irou, embora foi considerado o homem mais manso da terra, um dia se irou e pagou um preço por causa disso. Enfim, amado, a Bíblia não relata só as coisas boas, porque senão nós estaríamos aqui nos cobrando, achando que nós deveríamos ser perfeitos. Não, a Bíblia está cheia de homens de Deus, mas é importante saber que eles eram imperfeitos também. Sansão tinha um grande chamado. Esse chamado foi anunciado, essa vocação, essa unção poderosa que ele recebeu, essa proposta grandiosa de Deus para a vida dele, ele recebeu pelo próprio Deus. Deus poderia ter mandado um anjo à casa de Manoá para avisar a ele e a sua esposa da chegada do filho que Deus tinha escolhido, aquele casal cuja mulher estéril, e Deus iria dar um filho a ele. Deus poderia ter mandado um anjo, não, mas o versículo 1 diz que o próprio Deus, versículo 2, o próprio Senhor, o anjo do Senhor, ali é o próprio Senhor, e ele recebe adoração ali no capítulo 13, e amados irmãos, ele mesmo veio presencialmente, pessoalmente, de forma teofânica, apresenta-se a Manoá, a sua esposa primeiro, e depois pela segunda vez, ele vem 2 vezes, e na segunda vez ele se apresenta de novo, e fala aos dois, você é estéril, não teve filho, mas vem um filho de você vai ter um filho, e dá o nome, o seu nome será Sansão, ele vai ser nazireu, não passará navalha na sua cabeça, não beberá bebida forte, não tocará em vinho, ele não tocará em nada morto, separado ele estará para o Senhor, para mim, desde o seu nascimento, desde o ventre. O texto diz que o Senhor fala para a esposa de Manoá, cuja Bíblia lhe reserva um nome, e diz, você também, a partir de agora, você não toma mais bebida, você não bebe vinho, você não toca em nada que seja imundo, porque o que está no teu ventre está separado, está ungido, e será um nazireu de Deus. Olha a visão de Deus, a proposta de Deus para aquele homem, para aquela criança, para aquele moço. Ele vai salvar Israel, ele vai lutar, e através dele, eu vou dar livramento para Israel, do jugo dos filisteus que está sobre ele. Deus tinha uma visão grande para Sansão, Deus tinha uma proposta poderosa para Sansão, Deus tinha algo grande para Sansão, mas infelizmente Sansão entrou pelo caminho de erro desde a sua juventude e nunca mais quis sair desse caminho de erro. Amado, abrindo aqui um parênteses, eu quero dizer uma coisa: não há ninguém aqui, independente da idade, do tempo de crente, que Deus não tem uma visão, que Deus não tem uma proposta, que Deus não te olhou, não te enxergou e que Deus não tem apontado aí do dedo para você. Deus já o fez, Ele tem uma proposta para você, uma visão para você. Deus tem algo com você. A questão é, o que é que eu vou fazer com aquilo que Deus tem para mim? E aí eu queria, junto com os irmãos, pensar nos erros de Sansão. E se a gente fosse ficar falando dos erros de Sansão, eu separei pelo menos 8, mas a gente ia chegar a 10, a 15, a 20, porque desde que Sansão se achou gente, amados irmãos, a vida dele foi uma vida de erros, e muitos erros. Mas vamos lá. Todo mundo entende que tem uma vocação, que Deus tem uma proposta para você? Você entende que Deus tem uma visão para a sua vida? Então vamos aprender com os erros de Sansão, para a gente não fazer algumas coisas que ele fez. Primeiro, Sansão escolheu andar sozinho. Sansão não gostava de compartilhar com ninguém as suas fraquezas, seus conflitos, seus desejos. Sansão preferiu a vida inteira andar isolado, andar sozinho. Você não encontra com Sansão amigos. Sansão não era amigo de ninguém. Sansão não tinha companheiros. Em toda a sua vida você não vai achar uma pessoa do lado de Sansão. Ele sempre está só,
Quando ele está com alguém, ele está mal acompanhado. Sansão gostava muito dos filisteus, estava sempre junto com eles, em meio a confusão, em meio a namoros, em meio a brigas, ele estava sempre com os filisteus. Ele nunca teve amigos, nunca andou com ninguém, sempre esteve sozinho. Amados irmãos, eu já disse isso aqui e volto a dizer, o que o diabo mais quer é te pegar sozinho. Você precisa de amigos, eu preciso de amigos, nós precisamos de amigos. O diabo quer te pegar sozinho, porque quando eu estou só, amado, eu perco a oportunidade de receber uma palavra de Deus, uma orientação de Deus, um conselho divino, um abraço, um ombro, um companheiro. Eclesiastes 4, verso 9, o verso 14, a Bíblia diz, é melhor serem dois do que serem um, porque se um cair, um cordão, porque se um cair, o outro levanta. No verso 14 ele diz assim, ó, porque um cordão de 3 dobra, ué, mas não era 1, 2, porque agora o texto fala de 3, é um, o amigo, e o terceiro é Deus, amém? Aí ele termina dizendo no verso 14, porque o cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar, não ande sozinho, Deus não quer te ver sozinho, amados irmãos, ande com Deus e procure um amigo, mas um amigo fiel, verdadeiro, homem de Deus, mulher de Deus, que possa te ajudar e ser ombro na hora que você precisar. Glória a Deus. Segundo, Sansão, amado, perdeu o desejo de ouvir. Ele não ouvia mais. Ele não ouvia. Os erros que mais doem na nossa vida são aqueles que fomos alertados e não demos ouvidos. Sansão foi alertado de todas as formas, inclusive pelo próprio Deus, mas infelizmente Sansão não dá ouvido, ele não quer ouvir o pai, ele não quer ouvir a mãe. Quando ele arrumou uma mulher entre os filisteus, o seu casamento, amados irmãos, os seus pais perguntaram para ele, não tem uma pessoa aqui, não tem moça em Israel para você, tem que ser dos filisteus, e ele insiste, eu gostei dela, o meu coração está afeiçoado ao dela, eu quero me casar com ela, e lá vai Sansão arrastando pai e mãe para a casa da filisteia, e você viu o que aconteceu, amados irmãos, e ele estava alertado. Quem sabe ouvir o que Deus fala, cresce com prudência, é tranquilo e não se engana com ninguém facilmente. Ele está sempre atento. Amados irmãos, chegou o tempo agora de nós aprendermos a abrir os ouvidos, ouvir e obedecer, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é obedecer. Deus não quer que eu seja só um ouvinte, mas que eu seja mais do que um ouvinte. Ouça e obedeça, ouça e obedeça, ouça e obedeça, em nome de Jesus. Ouça Deus nessa noite, abra o seu coração, os seus ouvidos, ouça Deus e obedeça a Deus. Sansão parou de ouvir, parou de desejar ouvir e principalmente ouvir a Deus. João 10, 27, ele diz assim, Jesus falando, as minhas ovelhas, ouve a minha voz, elas me conhecem e me seguem. O maior erro de Sansão é que ele não parava para ouvir Deus. Às vezes a gente está numa correria, num frenetismo, a vida envolvida em tudo quanto é coisa, tanta coisa para fazer, para executar, tantos projetos, tanta coisa, tanta atividade. Isso acontece, se não vigiar, até no meio ministerial. E a gente não para ouvir Deus. Há quanto tempo você não para ouvir o Senhor? Como é que está a sua correria? A gente já dorme pensando, já vai para a cama pensando na situação de amanhã, o que tem que fazer, como tem que ser, o que tem que comprar, o que tem que pagar, onde eu tenho que ir e tal, e vou para lá, e para quem eu tenho que ligar, para quem eu tenho que mandar uma mensagem, o que eu preciso fazer, a vida está assim. Quando a gente pensa que não, já deu o almoço, já entrou a tarde, e daqui a pouco está a noite, e eu corro e venho para a igreja e volto e faço isso, faço aquilo, e Deus está olhando do céu e falando, quando é que você vai parar comigo? Quando é que você vai parar? Quantas pessoas eu já ouvi, amados irmãos, que Deus precisou pará-la. E olha só uma coisa, quando Deus precisa nos parar, e Ele resolve nos parar, é porque Ele já nos avisou muitas das vezes, já nos chamou, já nos despertou, e nós sabemos que Ele já nos despertou, mas nós continuamos na nossa vida frenética de atividade, na nossa correria, amados irmãos, parece até que já virou um chavão. Como é que você está? Estou na correria. Como é que você está, fulano? Rapaz, estou na correria. E aí, fulano, estou na correria. Já ouviu isso alguém? Eu ouço isso toda semana. Já falou isso? Eu já falei, e você? Já falou? Eu sei que já, amados irmãos. Não é, parece chavão. Irmão, varão, não sei se vai dar não. Estou na correria aqui, ó. Amados irmãos, a gente está com tanta correria. E o problema é que a gente está com correria até com Deus. Na nossa correria a gente busca tempo para resolver tudo, mas não reservamos tempo para resolver as nossas questões pessoais com o Senhor. Não paramos para resolver nossas questões com o Todo-Poderoso. Quando Deus olha do céu e diz, ei, para um pouco essa correria, dá um minutinho para mim. Eu quero te ouvir, eu quero conversar com você. A gente precisa dialogar, a gente precisa parar. Eu estou olhando, visitando você, te despertando, te tocando, mas você não para. Ei, não estou querendo aqui jogar situação maldição para ninguém não, mas escute uma coisa, quando eu não paro, quando Deus me avisa 1, 2, 3, 4, 5, chega uma hora que Ele diz, não vou falar mais, agora eu vou parar de uma vez. Aí é quando você para no leito, aí é quando você vai para a enfermaria do hospital, aí é quando, amados irmãos, a situação complica, oh glória a Deus, aí Deus te para na marra, aí Deus olha do céu e desce, aí você chora, fala com Ele, aí você dobra o joelho na rua, no ônibus, não tem lugar, porque Deus resolveu parar você da maneira que você entendesse, e aí você para, e aí Deus olha e desce e diz, parou, agora a gente vai conversar. Deus quer falar com você. Você precisa parar. Você precisa parar para ouvir Deus. Sansão perdeu o desejo de ouvir Deus. Ele não ouvia Deus, oh glória a Deus.
Mas Deus está desejoso de falar conosco. Esse é um dos grandes erros de Sansão, amados irmãos. Não parava para ouvir a voz de Deus, não parava para ouvir a voz de Deus. Terceiro erro de Sansão, Sansão nunca se arrependeu. Pode procurar aí. Capítulo 13, 14, 15, 16, os 4 capítulos. Um erro atrás do outro. Mas em nenhum deles Sansão se arrependeu. Ele não se arrependeu de nenhum, amados irmãos. Quando nós aceitamos a Cristo, a primeira coisa que nós fazemos é nos arrepender. A partir daí Deus começa a trabalhar em nossas vidas. O arrependimento se aproxima de Deus. O arrependimento me aproxima do Senhor. O arrependimento me aproxima do Pai. Mas Sansão não pensava assim, amados irmãos. Ele era fraco aos seus anseios da carne. Ele negocia com o inimigo a sua aliança. Sansão não pensava nas consequências do pecado, ele só queria pecar. Sansão fazia coisas erradas e nunca pedia perdão, nunca se arrependia. E lá estava ele na sua vida de pecado. Glória a Deus. E achando porque tinha força para matar um leão, para matar 1000 com a queixada de jumento, para arrancar os portões de uma cidade e levar até para o alto da montanha, nas costas. Ele está achando que ele é poderoso, que é o cara, que é o dono da cocada. Amados irmãos. Mas Deus está só olhando para Sansão. A palavra de Deus diz: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Irmãos, olha só uma coisa. Pedir perdão é de graça. E pedir perdão é coisa de gente aquebrantada. Pedir perdão é coisa de crente de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Alguém já disse até aqui uma vez: para que você vai pedir perdão depois que você dormiu e você acordou, vai orar pedindo perdão de novo? Irmãos, eu peço perdão até dormindo. Eu sei lá, eu quero estar limpo com Deus. Eu quero o sangue dele me cobrindo, me lavando, me santificando, me purificando, me renovando, porque o céu está logo ali, ó. Aleluia, está pertinho. Glória a Jesus, nós estamos pertinho de casa, amados irmãos. Eu não quero dar brecha para o diabo. Eu preciso estar todo dia sendo lavado, 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 lavado. Ó, glória! Então, amado, peça perdão andando na rua. Peça perdão toda hora que você dobrar o seu joelho. Peça perdão quando você orar, para você almoçar. Pastor, mas quando eu vou almoçar, peça perdão, amado, o tempo inteiro. Por quê? Porque a natureza pecaminosa está em você, está em mim. Nós somos pecadores por natureza, Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Então peça perdão, pratique o pedido do perdão. Não tenha vergonha de chegar para ele, quantas vezes você achar que deve fazê-lo, e peça: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Sansão nunca se arrependia. Tenha prazer e alegria de chegar para Deus e dizer: eu sou pecador, regenerado, é verdade, mas eu ainda sou um pecador. Me perdoa. Me lava, Senhor. Me limpa, Jesus. Me purifica, meu Deus. Eu preciso de perdão. Glória a Deus. Provérbios 28, 13 diz que quem, amado, esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quantos querem prosperar? Tem gente que não quer, é porque não ouviu, ele se desligou. Eu vou repetir. Quantos, embora a maioria quer, mas agora só para aqueles que estão despercebidos. Estavam. Quantos desejam prosperar? Oh, glória. Então peça perdão. Pastor, mas eu nem pequei. Amém, glória a Deus, mas continua pedindo perdão. Aleluia. Continua pedindo perdão. Glória a Deus, continua pedindo perdão. Quando Jesus ensina, amados irmãos, os discípulos pedem para Jesus orar, ensiná-los a orar, e eles vão aprender a orar com Jesus. A famosa oração do Pai Nosso. Chega um momento que ele diz: perdoa os nossos pecados. Agora olha só, ele não está dizendo perdoa os nossos pecados quando a gente perdoar. Ele está dizendo: perdoa os nossos pecados. Tem pecado que a gente comete que a gente nem sente. Tem um ditado que diz assim, né? Mente que nem sente. E tem pecado que se peca e nem sente. Então, queridos, eu quero que meu coração e minha vida e a sua esteja limpa e que não haja impedimentos para a graça de Deus se manifestar em nossas vidas. Oh, glória a Deus. 4. Sansão não era submisso a Deus. Sansão não era submisso a Deus. Ele não era submisso a Deus. Ele não era submisso aos seus pais. Sansão era submisso somente às suas emoções. Sansão só se submetia às suas emoções, amados irmãos. Sansão só se submetia às suas paixões. Sansão somente se submetia às suas ilusões. Ele era submisso aos seus próprios olhos, mas nunca a Deus. Eu vou repetir. Sansão não era submisso a Deus e nem aos seus pais. Ele era submisso apenas às suas emoções, às suas paixões, às suas ilusões, à sua submissão apenas aos seus olhos. Sansão perdeu a visão de Deus. Glória a Jesus. Perdeu a visão de Deus. Glória a Deus. Sansão ignorava o perigo, achava que nunca iria cair, amados irmãos. Todos os sonhos de Sansão viraram verdadeiros pesadelos. Ele não sonhava os sonhos que Deus tinha para ele. Deus tinha sonhos para Sansão.
Mas Sansão resolveu sonhar os seus próprios sonhos, e esses sonhos viraram pesadelos na vida dele. Romanos 6, 23, você conhece, versículozinho, textozinho para a escola bíblica dominical, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, glória a Deus, amados irmãos, quem submete a Deus tem vida, glória a Deus, mas o insubmisso, amado, atrai a morte para ele. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão resolveu viver na corda bamba, no perigo, por quê? Porque entendeu que tinha que viver segundo as suas próprias paixões, as suas visões, seus sonhos, deixou Deus de lado, amados irmãos, se tornou um homem insubmisso, um juiz insubmisso. Oh, glória a Deus, mas eu creio que diferente, na contramão de Sansão, nessa noite aqui nós temos homens e mulheres, jovens, amados, adolescentes, que tomaram a decisão de serem submissos aos céus, de serem submissos a Deus, que independente da circunstância, vão dar ouvido a Deus, que estão dispostos até mesmo a abrir mão dos seus próprios sonhos pessoais, porque entendem que os sonhos de Deus são maiores, são melhores, que as propostas de Deus são maiores para nós, são mais maravilhosas, amados irmãos. Então, amados irmãos, a gente olha para Deus e submete a Ele. Alguém pode pensar, pastor, mas me parece ser meio delicado, complicado. Querido, oh amado, lança-se aos pés do Senhor, lança-se nos braços de Deus, confia no Senhor, seja submisso a Deus e a sua palavra, e você prosperará. Glória a Jesus, glória a Deus. Sansão, amados irmãos, não orava a Deus. Sansão não orava. Esse é o quinto erro que eu encontro em Sansão. Você nunca vai achar Sansão orando. Em nenhum verso que trata da vida dele, da história dele, você vai encontrar Sansão parando para orar. Sansão não ora. Sansão não fala com Deus. E a gente sabe que a oração é o melhor caminho para criarmos intimidade com Deus. A oração nos leva a termos experiência com Deus. A oração nos revela o que devemos fazer. A oração nos aproxima do céu. A oração faz o céu estremecer. A oração faz Deus se levantar do trono. A oração faz Deus se inclinar para a terra. A oração movimenta os céus e movimenta a terra. A oração dá trabalho para os anjos, põe os anjos em atividades por causa da oração. A oração, amado, faz prodígio. Como foi cantado aqui nessa noite, a oração, queridos irmãos, tem poder. A oração transforma as coisas. A oração é poderosa para transformar a vida. A oração é grandiosa e poderosa para transformar circunstância. Se você não está orando, a exemplo de Sansão, se houver alguém aqui que parou de orar, então volte a orar. Oh glória, volte para o caminho da oração. Eu não sei se você tem um quartinho da oração, o cantinho da oração, o lugar da oração, um lugarzinho secreto para você orar. Não importa se você tem ou se você não tem. O importante é que você ore. Oh, amados irmãos, a vida de Sansão vai culminando, vai caindo, vai se desdobrando, amados irmãos, se desenrolando num processo frenético, oh glória a Deus, de coisas e de atividades, como eu disse no início, e Sansão não acha tempo para falar com Deus. Sabe, amados irmãos, viver sem orar, amado, é deixar de viver. Viver sem orar, amado, é deixar de avançar. Viver sem orar é deixar de conquistar. Viver sem orar é deixar de conquistar. Viver sem orar, amado, é não ter os céus abertos e não perceber a presença de Deus pertinho de você. Eu quero convidar você a orar. Se você precisa de um milagre, ore. Se você precisa de uma resposta do céu, ore. Se você precisa de uma conquista, ore. Se você precisa de uma conversão na sua casa, na sua família, ore. A oração é poderosa para fazer maravilhas. Sansão não orava, mas eu creio que você ora. E se alguém aqui não ora, vai passar a orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, ele entendia tanto isso. No capítulo 29, verso 14, verso 12, ele diz assim: então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim com oração, e eu, diz o Senhor, os ouvirei. Oh, glória a Deus. Você não está orando a uma estátua? A um ídolo na montanha? Você não está orando a uma estátua gigante, como tem ali no município aqui perto, de uma coisa sentada? Você está orando a um Deus que ouve e responde, e que é fiel, e que disse na sua palavra que te ama. Esse é o Senhor da igreja. Ainda Jeremias, você lembra? 33:3, ele disse, se você lembra, recite comigo. É Deus falando: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus responde você. Deus responde você. Fale com Deus e Deus vai te responder. Fale com Deus e Deus vai te responder.
Eu não sei por que você está demorando para orar. Eu não sei por que essa oração tão rapidinha. Em nome de Jesus, há um Deus poderoso sentado num trono de glória, excelso, grandioso, majestoso, glorioso, poderoso, lindo, aleluia, disponível para mim e para você, querendo ouvir a sua voz, querendo ouvir a minha voz. Sabe, irmãos, os anjos estão cantando, adorando, como foi dito, dizendo: santo, 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 santo. Oh, glória a Deus, milhares e milhares, miríades e miríades de milhares de anjos no céu, adorando a Ele. Mas a Bíblia diz que os anjos estão ao redor do trono. E sabe o que eles estão querendo? Uma oportunidade de ouvir Deus. E enquanto eles estão querendo uma oportunidade de ouvir Deus, uma oportunidade para falar alguma coisa, mas não falam nada, a não se adoram, porque não tem nada para falar com Deus. Deus está com os ouvidos dele, amados, abertos. Não está aberto para ouvir os anjos, mas está aberto para ouvir você, para ouvir você, para ouvir você. Os meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa ouvir, aleluia, nem as minhas mãos encolhidas para que eu não possa salvar. Ei, Deus quer te ouvir nessa noite. Deus não deixou de te ouvir, Ele ainda está te ouvindo. Ore, ore, não seja como Sansão, que nunca parou para orar, para falar com Deus. Que a minha e a sua caminhada seja uma caminhada diferente, que a proposta, a visão, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, amados irmãos, se conclua. Por quê? Porque você é diferente de Sansão. Enquanto ele fugia da oração, você vai se voltar para Deus em oração, você vai se dobrar em oração, você vai descer em oração, porque você entende que a oração, amado, aproxima de Deus, mas a falta de oração, amado, também, amados irmãos, te leva para longe de Deus. Então pare de andar de ré, faça uma primeira e vai para frente, arranca essa chamada, essa visão, oh glória à sua vida, deixa Deus te visitar através da oração. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Sexto lugar, Sansão não se consagrava. Sansão nunca amou, amados irmãos, o altar. Sansão nunca amou o altar. Não tinha prazer em consagrar-se para Deus. Você não vai ver Sansão fazendo um jejum. Sansão não jejua. Não ora, que dirá jejuar. Sua vida se resumia em festa, sexo e rock and roll. Era a vida de Sansão. Pode ver. A vida de Sansão era isso. Festa, sexo e rock and roll. Isso lhe tirou a paz, arrancou a unção, a fé, a alegria e, por fim, a vida de Sansão. Seu nascimento se deu com a promessa feita pelo próprio Senhor. Ali, amado, no capítulo 13, Manoá chega para Deus e fala assim: não vai embora não, anjo. Eu vou matar um cabrito. Ele vai fazer um churrasco. Ele vai fazer uma festa. Aí o Senhor olha para ele e diz: Manoá, se você vai matar um cabrito, então faz o seguinte, parafraseando, não leva para a churrasqueira não, leva ali para o altar. Se você vai matar um cabrito, faz festa não, porque eu te prometi um filho. Leva para o altar, faz um culto para mim. É Deus falando com Manoá, pai de Sansão. Se você vai matar um cabrito, leva para o altar, oferece ele no altar. E sabe o que o Senhor faz? Glória a Jesus. A Bíblia diz que quando Sansão coloca o cordeiro no altar e põe fogo no altar, oh, glória a Deus. A Bíblia diz que a chama, o fogo começou a queimar. Alguém já pegou lá atrás. O fogo começou a subir. O fogo começou a subir. Sabe o que o Senhor faz? A Bíblia diz que o anjo do Senhor levanta-se de onde estava e vai para cima do altar e entra no meio das chamas. E o Senhor, que é fogo, aleluia, se confunde com o fogo do altar. Oh, glória a Deus. E Manoá olha e fica maravilhado, porque aí ele começa a clamar, aí começa a adorar, aí ele se prostra, aí, querido, ele adora, sabe por quê? Ele entende, Deus está fazendo essa coisa maravilhosa, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Deus se confunde com a adoração de Manoá. No meio do altar o Senhor vem e se envolve com aquele fogo, oh glória, e a chama vai subindo. É isso, amado. Aí eu entendo quando a Bíblia diz que Deus passeia no meio dos nossos louvores. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1, ele diz assim: você sabe, rogo-vos, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e oferecendo os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto com entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável, perfeita vontade de Deus. Oh glória a Deus. É nessa hora que você está aqui adorando ao Senhor, cultuando a Deus, e o fogo, aleluia, o incenso da sua adoração vai subindo, aí vem o Senhor e diz: eu passeio. A palavra de Deus diz: eu passeio no meio dos louvores, no meio do culto dos lábios do meu povo, do culto racional. Você é o altar de Deus nessa noite, você é o altar de Deus nessa noite. Se você tem fogo, tem incenso nesse altar, ofereça para Deus nessa noite, oh glória, porque Deus vai
vai descer e vai se misturar com essa adoração. Deus vai descer e vai se misturar com esse fogo. Deus vai descer e vai se envolver com esse culto. Deus vai descer e vai se misturar com essa adoração. Quem pode oferecer, aleluia, alguma coisa para Deus essa noite? Tem altar aqui dentro, tem altar aqui dentro. Se tem altar aqui dentro, deixa Deus ver o que tem nesse altar. Deus quer se misturar com esse fogo, Deus quer se misturar com esse incenso, Deus quer se misturar com essa adoração. O que existe no teu altar? O que existe no teu altar? Se o teu altar está empoeirado e não tem nada aí, ainda dá tempo, o culto está rolando, ainda não acabou, dá tempo de você limpar, arrumar o altar de novo e pedir para Deus: Senhor, desce com teu fogo sobre a minha vida nessa noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Sétimo, Sansão não levou a sério a advertência de Deus. Sansão foi ignorante à palavra de Deus. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus e não vivem os padrões de Deus? Quando isso acontece, meus amados, o pecado passa a nos controlar. Quando isso acontece, o pecado passa a nos seguir e por fim acaba nos dominando. Tem um verso na Bíblia que eu tenho temor desse verso. Provérbios, capítulo 29, e o verso 1. Ele diz assim: um homem que muitas vezes é advertido, há momentaneamente um aquebrantamento nele. Até acontece um aquebrantamento, porém, já não há mais cura. Dá medo. Deus adverte uma, adverte duas, Deus adverte três. Ele conhece a palavra, mas ele não quer viver segundo a palavra. Não se submete à palavra de Deus, não quer avançar na palavra. E Deus adverte mais uma, adverte mais duas. Deus é Deus de misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, é por isso que todos estamos aqui. Porém, Deus é Deus de justiça, Deus é justo, e a misericórdia de Deus jamais vai suplantar a sua justiça, que é atributo de Deus, não tem como ele arrancar dele, isso está nele. Então Deus começa a descer, chega uma hora que Deus diz chega, e então a espada da justiça de Deus desce também. É quando Deus chega agora, não vai ter cura. Agora eu vou entregá-lo. Paulo diz que Deus entregou os homens de Roma, amados irmãos, ele entregou esses homens suas próprias paixões. Paulo diz à igreja de Coríntios que Deus entregou alguns ali também as suas próprias paixões terrenas e humanas. Queridos irmãos, é o que Provérbios está dizendo. Ei, muitas vezes advertido, muitas vezes foi advertido, está na igreja, até quebranta, às vezes chora um pouquinho, mas quando sai, esquece tudo. Sabe o que acontece? Não tem cura mais. Em nome de Jesus, enquanto há cura, amado, enquanto dá, oh glória, Deus é Deus de misericórdia. Presta atenção, enquanto dá tempo, aproveite o amor de Deus, aproveite o abraço de Deus, aproveite o tempo de Deus e diga: Deus, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu quero converter o meu coração, eu não quero viver simplesmente de remorso. Chega de remorso, porque eu venho, me quebranto, eu sei que eu estou errado, a palavra me quebra, a palavra me toca, a palavra me corta, eu até choro, mas quando eu saio é como se nada tivesse acontecido, tudo acabou, porque foi simplesmente um remorso. Eu quero dizer uma coisa: Deus não quer que você tenha remorso, Deus quer que você tenha arrependimento, em nome de Jesus. Enquanto o Espírito Santo, amado, não endurece o seu coração e diz: chega, agora fica aí com seus remorsos, porque eu não toco mais em você, eu não te chamo mais, eu não te toco mais, eu não te quebranto mais, eu não te atraio mais, chega, eu não insisto mais com você. Sansão, amado, ele não levava a sério a advertência de Deus. 8, em último lugar, Sansão contou o seu segredo com Deus para terceiros. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem segredos com os seus. O salmista diz que Deus compartilha com seus santos os seus segredos. Deus tinha um segredo com Sansão. Eu tenho segredos com Deus que minha esposa não sabe, e ninguém sabe. Santos de Deus, homens e mulheres de Deus, têm segredos com Deus. Coisas que Deus compartilha e tem que ser guardada em segredo. Talvez um dia, se Ele quiser, Ele compartilha, porque Ele é Deus. Aleluia. Então Ele faz o que Ele quer. Mas enquanto Ele não compartilha, eu fico guardando o segredo. O nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus que faz segredo conosco. E Deus quer compartilhar segredos dEle com você. E por que, pastor, Deus quer compartilhar segredos dEle comigo e com você? Por que Deus quer compartilhar segredos com você? Porque, como eu disse, Ele é Deus de aliança. Deus tem aliança para você. Deus tem alianças com você. Deus tem segredos para você. Existem algumas coisas, eu aprendi isso, graças a Deus, não foi preciso percas.
Mas houve contratempos. Quantas das vezes eu com alegria compartilhava algumas coisas que Deus tinha me falado para alguém, que eu achava que era homem de Deus. Amados irmãos, isso aconteceu algumas vezes, e depois eu me decepcionei. Às vezes na própria família, compartilhei coisas que era segredo de Deus, me decepcionei, e Deus me deu um aprendizado, e Deus falou comigo: não fale mais nada, não fale nada, guarda o que eu tenho te dado, guarde com você. Oh, glória a Jesus. Os segredos de Deus são para os íntimos. Os segredos de Deus são para quem tem aliança com Ele. Os segredos de Deus é para quem tem compromisso com Ele. Os segredos de Deus, amados irmãos, é para quem o busca de coração rasgado, aberto. Os segredos de Deus, amados irmãos, é para aqueles que estão dispostos a parar tudo. Oh, glória a Deus, a parar tudo, independente de onde está, onde chega, e pare e diz: Senhor, o Senhor quer falar comigo agora, então compartilha, pode falar, eu estou aqui, eu quero te ouvir. Os segredos de Deus, amado, é para aqueles que estão dispostos a rasgar a alma para Deus e dizer: eu sou inteiramente seu, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, eu sou teu. Os segredos de Deus é para quem coloca Deus em primeiro lugar em sua vida, em detrimento, amados irmãos, de tantas outras coisas, em detrimento de entretenimento, em detrimento de passeios, em detrimento, amado, de saídas, em detrimento, amado, de coisas bacanas. Não é ruim, não é bom, mas, amado, os segredos de Deus é para aqueles, amados irmãos, que estão dispostos a parar e dizer: Deus, o Senhor é o número 1. O Senhor é o primeiro. Deus, o Senhor é quem sabe. Eu queria fazer isso, mas o Senhor quer um tempinho comigo, então eu faço isso depois. Agora eu sou do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Quantas programações eu já fiz, e na hora H, no meio do caminho, o Senhor mudou o caminho. Não, tu vai fazer outra coisa. Oh, glória a Jesus. Você tem um segredo? Deus tem te dado algum segredo? Guarda com Ele. Guarda isso com você. Oh, glória. Se você não tem segredos com Deus, é porque está faltando alguma coisa. Porque Deus tem coisas para entregar para mim e para você nessa noite. Nessa noite, eu termino aqui. Eu não sei como está a sua vida, o seu coração e a sua alma, mas eu sei que a gente está aprendendo com Sansão nessa noite. Mas eu gostaria, em nome de Jesus, de saber nessa noite, quem aqui está vivendo como um Sansão, distante de Deus, afastado de Deus, mas que gostaria de se aproximar de Deus. Amém. Está vindo um rapaz ali. Quem aqui, nessa noite, está desejoso de fazer uma aliança com Deus? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amém. O Guilherme está entregando a vida dele para Jesus. Vamos ficar de pé. Oh, glória. Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Fica aqui com ele, Danto. Ele quer ficar com Danto. Preste atenção, você que entrou aqui e não entregou a sua vida para Jesus. Sabe por que ele pediu para ficar com Danto? É porque o Danto um dia esteve no lugar que ele está. Deus tirou o Danto de lá, colocou em sua presença. E vai tirar o Guilherme também. Na quinta-feira, depois do culto, na terça-feira, depois do culto, Guilherme chegou aqui doidão. Nós oramos por ele. Aleluia. Cristiano orou por ele. Himalaia também orou por ele. O Guilherme hoje está aqui. Oh, glória. Sóbrio, entregando a vida dele para Jesus. Chamando o Danto para dizer: Danto, eu quero sair de lá. Se você conseguiu, eu vou conseguir. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Onde está a segunda pessoa? Você está vivendo como Sansão, mas você entende que o teu lugar não é aí, é aqui. Você se afastou do altar, mas Deus quer te trazer para o altar de novo. Se você saiu do altar e quer voltar para o altar, essa é a noite de você se reconciliar. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Onde está a terceira pessoa para Jesus? Você não é Sansão, mas talvez esteja vivendo como Sansão. E quem anda como Sansão experimenta mais rápido a morte. Quem anda como Sansão, no caminho do Sansão, tem morte precária. Deus te chamou para ter vida e vida com abundância. Deus tem uma vida de milagre para você. Deus tem uma vida de vitória para você. Deus tem uma vida de resposta para você. Deus tem uma vida de conquista para você. Deus quer libertar a tua alma, o teu coração, a tua mente. Deus quer libertar você. Portanto,